Olá! O Viver Plenamente de hoje vai tratar sobre um assunto de extrema importância, o Dia do Trabalhador. E para a gente conversar sobre isso, eu trouxe aqui comigo o senhor Gerson Miller e Rafael Silva, que estão à frente dos trabalhos do Cindy Lojas Novo Hamburgo, com extensão de base em Sapiranga, Campo Bom, Nova Hartz e Araricá. E eles vieram aqui falar de um novo projeto também voltado para um olhar humanizado ao trabalhador, que até então, né, as pessoas muitas vezes têm essa visão do sindicato patronal, mas nesse momento a gente está trazendo novos projetos para que a equipe diretiva, para que os associados recebam também benefícios que tragam esse olhar, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, o seu Gerson Miller, casado com a Varna Miller, que está conosco aqui acompanhando os bastidores do programa de hoje, é administrador de empresas pela Fevale, empresário há mais de 40 anos do comércio varejista. Atuante no comércio, 40 anos também, né, seu Gerson? Sejas bem-vindo ao Viver Plenamente. Boa tarde. Exatamente, 40, mais alguns aninhos. Esse tempo passa muito rápido. Muitas experiências a gente teve nesses anos e isso acaba tornando um trabalho gratificante, porque o que a gente ouve, o que a gente aprende, as experiências que a gente tem é muito bom. Tem o lado negativo da coisa também, mas a maioria das coisas são positivas. E por isso a gente se mantém por tanto tempo nisso aí. Posso dar a minha visão, né, seu Gerson? O seu Gerson é uma pessoa muito carismática, muito querido por todos, já é atuante, já foi presidente em 2 gestões consecutivas, 2006 e 2014, e agora retoma a presidência do Cindy Lojas em 2022. Ao lado dessa pessoa maravilhosa, que é o Rafael Silva, diretor executivo do Cindy Lojas nesse momento, que também faz um trabalho brilhante junto à comunidade, já esteve à frente, inclusive de direção executiva e na área financeira e administrativa, inclusive na área da saúde, né, Rafael? Também, uma boa caminhada aí. Saúde, negócios, liderança, né, e um olhar sempre muito humanizado. Acho que a gente está com uma equipe de peso, né, aqui, e fazendo um excelente trabalho. Sejas bem-vindo, Rafael. Obrigado, Aline. Enfim, né, vamos falar então um pouquinho desses novos projetos que vocês estão criando, né, nesse dia aí do trabalhador frente ao sindicato de extensão de base na área comercial. Seu Gerson e Rafael, nesse dia, né, vocês que têm uma grande liderança frente ao comércio local, e frente aos trabalhos que vocês estão fazendo e readequando, né? Como é que está esse mercado? Está reaquecido para a área comercial? Como é que está sendo esse pós-pandemia, se a gente já pode chamar assim? Ainda tem, né, alguns resquícios aí do vírus, que acho que o comércio foi uma das áreas mais prejudicadas. Como é que o senhor tem essa visão agora, seu Gerson, que pela primeira vez, nesses 40 e pouquinhos anos, o senhor está passando como comerciante? Qual é a tua visão nesse momento? Período pós-pandemia. Muita coisa mudou. Vamos começar assim. Quais as expectativas? Muitas. Ao assumirmos o Cindy Lojas, existem tantas novidades, existem tantas coisas para serem feitas, que a entidade que representa o comércio necessita fazer dentro do lado humano, dentro do lado tecnológico e de tudo. Hoje nós temos algo chamado o e-commerce. Ele está aí, é uma realidade. E veio para ficar. E veio para ficar.
Eu não sei até onde é que vão essas novidades, a nova realidade. Dentro dessa nova realidade, o que é que vai acontecer, Aline? Porque eu vejo a coisa da seguinte maneira. Vou falar rapidamente sobre isso para nós voltarmos para o lado humano. Há muitos anos atrás, nós tivemos o efeito shopping. O que aconteceu? Tudo que é lugar no exterior, aqui no Brasil, logo em seguida, foram se criando shoppings. Eles foram aparecendo, foram vindo, e ele era um lugar agradável, gostoso para as pessoas ali estarem fazendo as suas compras, no verão climatizado, no inverno uma temperatura ambiente muito boa, e tudo é feito para atrair o cliente. Muito bem, novidade, o cliente vivia lotando o shopping. A discussão era, e as lojas de rua? O que é que vai acontecer com as lojas de rua? As lojas de rua aí estão, continuam, permanecem. E os shoppings, hoje nós temos exemplos, aqui em Novo Hamburgo, nós temos exemplos nas cidades vizinhas, onde tem shopping, São Leopoldo, outras coisas mais. Esses shoppings hoje, se nós formos ver, estão cheios de lugares a serem locados. Espaços, exatamente. Então, estas coisas, as lojas de rua continuam. Agora, com essa nova realidade, chamada o e-commerce. O que vai ser isso aí? Onde grandes redes de lojas, elas com grandes plataformas de vendas, tá? Chamando o pequeno para se aliarem a elas. E aí eu te pergunto, seu Gerson, vai substituir a venda direta, a venda humana, o atendimento que a gente dá e esse acolhimento que a gente dá lá na loja? Eu acho que não. Porque, em parte, vamos dizer assim, não totalmente, mas em parte. Porque quer queira, quer não, ainda as pessoas, elas vão para a rua, ainda tem aquele negócio, aquele toque. O que é isso? Eu quero ser atendida. Exatamente. Eu quero chegar na loja do seu Gerson, eu quero que ele me atenda, eu quero que ele me veja. Exatamente, exatamente. Ainda. Isso ainda existe. Isso é exatamente isso, Aline. Tu que é psicóloga, tá? Tu percebe isso claramente. Então, vamos ver até onde é que tudo isso vai. O comércio em si, ele está aquecido? Não, ainda não. O comércio lentamente, assim como a indústria lentamente, assim como tudo lentamente está começando a se aquecer. A indústria calçadista, que no início do ano teve um boom em função de transferência, que aqui não vem, não nos leva a discutir isso aí. A indústria calçadista aqui, novamente, teve um fôlego. Mas é importante a gente lembrar disso, porque a partir do momento que se gera empregos mesmo dentro da área de calçadista, a gente tem poder aquisitivo nas pessoas e circulando no mercado, e o comércio volta a ter força também. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado, Aline. E mais uma coisa, voltemos a conversar sobre isso quando nós entrarmos para o lado das humanas. Nós agora estamos falando do lado profissional. É muito importante nós falarmos exatamente sobre isso aí. Isso é fundamental. Bom, mas então o comércio em si ele está se preparando, e nós, como entidade, nós temos que dar o apoio para o pequeno e médio lojista. Gente, eu não sei hoje um percentual, um índice, mas quando eu entreguei o Cindy Lojas há 8 anos atrás, por incrível que pareça, volto a frisar, nós tínhamos na faixa de 30% das lojas com computador. Isto não quer dizer que as lojas eram informatizadas. As lojas tinham um mero computador lá dentro, tá? Com alguns programas. Então,
hoje a coisa está mudando, mas eu não acredito que tenha, de todo esse contexto de lojas, nós representamos mais de 5.200 lojas, é isso? Que a gente aqui, tem veja bem, são 5.200 empresas aqui nesse vale. Se cada uma delas emprega uma pessoa, nós temos quantos empregos? 5.200. 5.200. Vamos até dizer 5.500 empregos. Dentro da área de comércio. Exatamente. Eu acho que isso é bem importante, a gente tem uma fatia de mercado aqui muito grande. Né? Exatamente. Então, tudo isso são coisas, veja como para a economia se desenvolver, a gente que tem experiência, a gente muitas vezes gagueja, vamos dizer assim, frente a determinadas coisas que aparecem, a gente fica na dúvida de como tomar uma atitude para um lado, ou ir para um lado, ou ir para o outro lado, o que fazer, porque a coisa está muito rápida. A informática, a informatização, hoje, as notícias que nós temos, o que acontece hoje, lá do outro lado do mundo, tu está sabendo em seguida. E uma coisa importante, né, seu Gerson? Não é o programa de computador ou a informática que vende por si. Existe um banco de talentos, existe uma pessoa por trás, existe uma forma de colocar aquele produto à disposição do consumidor ali, mas alguém tem que manusear, alguém tem que dar esse atendimento, alguém tem que receber esse pedido, transmitir esse pedido para a equipe dentro de uma loja e conseguir atender o cliente e fazer um bom pós-venda. O que é super importante. Antes a gente tinha pessoa que só tinha habilidade de atender e lidar com o outro e vender. Exatamente. Agora a gente precisa disso tudo e mais o conhecimento da informática. Exatamente. Acho que esse é um dos pontos fundamentais que a gente tem que ter esse olhar. Hoje, o pequeno comércio, hoje, como é que ele se sobressai? Como é que ele se vê? Como é que ele se faz ver? Veja, tem diversas técnicas, diversas coisas. Hoje, antes, tu fazia um pequeno comercial no jornal, botava aquele carro de rua, carro de som, coisa assim. O que eu vejo que confunde bastante, porque isso está lotado, está cheio, então há uma confusão em cima disso. Mas eu vejo o seguinte: hoje, além de tu ter uma boa vitrina, uma boa aparência do teu estabelecimento, por exemplo, você já pensou se a Pedro Adams ou a Lime Silva, vamos ficar na Lime Silva, que é mais curta, se as lojas da Lime Silva, todas elas apresentassem belas vitrinas, elas chamassem a atenção das pessoas. Lá é um lugar que nós temos que ver as vitrinas. Ao invés de nós irmos ao shopping, nós vamos para Lime Silva, ou 2, 3 quadras na Pedro Adams, entre qualquer 2, 3 quadras de lojas bonitas que chamem a atenção. Vamos a um exemplo turístico, Gramado. Gramado, se você for ver, são 4, 5 quadras na Borges de Medeiros, que é o Point. E são mais 3 quadras que na São Pedro estão sendo trabalhados, que vai continuar sendo o Point. O resto, as pessoas não transitam muito. O movimento todo, ele é ali. Então, é isso que nós temos que trabalhar. Fazer as pessoas verem com outros olhos e se sentirem bem. Quando tu chegar, ver esse copo, de repente tu tens um copo trabalhado, tu tens um copo mais colorido. E aí, uma outra coisa muito interessante. Quem hoje não tem um celular? Todos. A maioria tem 2. Quem hoje não vê o Facebook? Quem hoje não está integrado ao Instagram? Fotografe. Poste. Chame atenção para esse produto que tu tens. Faz as pessoas virem até a tua loja, verem o que tu tens. Isso é muito importante também. Quer dizer, são pequenas coisas que fazem tu chamar a atenção, mas tu precisa ter aquele lado humano para que ele seja
especial quando tu chegar lá na loja, tu tem que saber mostrar esse copo, aquele outro copo, aquele lá. Esse aqui é vermelho, esse aqui é verde, aquele ali é amarelo ou coisas assim. Qual a tua necessidade que você quer servir nesse copo? Qual a cor das coisas que você tem na sua casa para combinar? Exatamente. É essa coisa, né? É esse lado humano, e é isso que a gente precisa trabalhar muitas vezes na pessoa que está do outro lado, tendo esse olhar da necessidade do consumidor. Perfeito, seu Gerson. Né? Belas colocações e belas dicas também para os comerciantes de casa, porque empregar e trazer pessoas qualificadas para o ambiente de trabalho também é promover saúde mental e bem-estar para as pessoas, né? Trazer conforto através do consumo. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que ter aqui do olhar, tanto para quem trabalha no comércio, quanto para quem é empreendedor do comércio, quanto para o consumidor. Que é o final, aquele que vai receber lá na ponta, né? Exato. E essa é a convergência onde entra o Cindy Lojas, né? Que vem aí com esse projeto justamente no lado humano, de entender a necessidade lá do consumidor final e ele poder ter a satisfação de vir de um período que estava em recesso, pós-pandemia. A gente ainda continua com uns resquícios, sim, com alguns cuidados, né? Mas extremamente necessário esse entendimento da entidade Cindy Lojas para com o comércio no momento de auxiliar o lojista, que automaticamente vai com o seu colaborador e que vai refletir ali no consumidor final. Então, esse lado humano de esse projeto poder engrenar, de entender qual as oportunidades que o lojista vai disponibilizar para empregar e conciliar o candidato naquela específica vaga, naquele perfil. Então, saber dar a orientação necessária. Então, ele vem para isso, para fazer esse casamento nesse segmento comercial. E num momento muito importante de retomada, reaquecimento, como o presidente Gerson colocou. Das relações humanas e relações comerciais. Exatamente. E aonde tu ter em conjunto também toda essa questão tecnológica que tu tem na palma da tua mão, o e-commerce que está aí, cada vez ele vai ser mais, mas como tu transmitir isso e fazer o teu cliente vir para a tua loja. Então, nós estamos nesse meio para justamente dar esse suporte, assessoria e essa viabilidade de construir junto com o lojista, o profissional da área do comércio e atender o consumidor final. Perfeito, Rafael. Né? Belas colocações. Voltamos no segundo bloco, então, falando desse novo projeto do Cindy Lojas e os novos projetos que estão sendo colocados aqui. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Olá, voltamos então com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com essas duas brilhantes presenças que estão aqui, Rafael Silva, que é o diretor executivo do Cindy Lojas, e o senhor Gerson Jacques Miller, que já esteve à frente, essa é a terceira gestão dele, então, à frente dos projetos do Cindy Lojas, Novo Hamburgo. Com extensão de base, né? Com extensão de base, exatamente. Com extensão de base, né, seu Gerson? Rafael, vamos falar um pouquinho agora do Banco de Talentos, né? Foi uma idealização até de outras gestões do seu Gerson lá atrás, e você está à frente agora desse projeto, ajudando a colocar em dia. Me explica e explica para as pessoas que nos assistem o que é o projeto Banco de Talentos.
Sabe que esse projeto, Aline, o presidente Gerson trouxe agora, este ano, com essa gestão que entrou esse ano, né? Então, da diretoria do Cindy Lojas, e quando ele trouxe, ele levantou isto, que já era um projeto que se tinha iniciado dentro do Cindy Lojas, acabou não evoluindo, né, em gestões anteriores, né, porque houve um outro entendimento, e depois também a questão até da própria pandemia que freou um pouco, né. E agora isso vem bem de encontro a essa retomada do comércio e reaquecimento das atividades, né, dos lojistas, e justamente porque como teve esse freio durante esse período, e a entidade ela precisa trazer algo que vá de encontro ao comerciante, né, ao lojista. E isso veio bem no momento oportuno. Por quê? Porque tu olhar para o lado humano de algo que tem carência e necessidade é especial. E esse projeto ele vem para viabilizar essa fatia de carência do setor do comércio, com a questão até de candidatos. Então ele se inicia, né, e se inicia num mês que também é o 1º de maio, inclusive, Dia do Trabalhador, marcante, né, então não poderia ser diferente, né, presidente Gerson, de se estabelecer como um start. E ele se inicia, Aline, com um formato aonde a gente vai receber material dos candidatos e também das empresas do comércio, né, com as suas vagas, né, fazer as duas pontas. Fazer as duas pontas, suas né, necessidades, né? Necessidades, e essa a interface de o que é a oportunidade com o que é o candidato. Então, ele viabiliza essa junção, esse colar, esse olhar mais específico para a área, para este segmento, para o comércio. Por quê? Porque ele é muito importante até o formato de como ser assertivo na hora de empregar um profissional. E não só isso, não é só o recrutamento e seleção. Ele vai além, e ele vai além oportunizando, inclusive, orientações, cursos, pequenas palestras, como formatar o seu currículo, como te apresentar, como te aplicar para as vagas, né? Então, ele vem para o consumidor final, ou seja, para aquele que está procurando uma oportunidade, para aquele que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Então, a gente viabiliza também que ele possa melhorar o seu perfil no sentido de entender as suas qualificações e aptidões para que ele, de fato, se aplique assertivamente numa posição dentro da área voltada no nosso, que o Cindy Lojas tem abrangência, né, e principalmente, além de Novo Hamburgo, nas cidades que temos bases de extensão, que é justamente poder fazer dentro das 5 cidades, esse serviço e devolver isso para o nosso associado, o nosso lojista. Como um benefício. Como benefício. Para quem é associado e como um benefício também para quem busca hoje essa oportunidade. Exatamente. Na verdade, vai estar beneficiando tanto a comunidade local quanto a pessoa que hoje é associada. Exato, principalmente o olhar voltado, principalmente para a nossa região, né? Então, esse banco de talentos, que é este projeto, ele vem com essa peculiaridade de ele ser diretamente, no primeiro momento, na nossa região, principalmente para o nosso lojista, atender a ele. E agora uma pergunta para os dois, com um olhar voltado para o comércio, seu Gerson e o Rafael. Quais as principais características que um comerciante espera do seu funcionário hoje? Muito interessante. 40 anos de experiência de comércio. Vamos lá, seu Gerson. O senhor já vendeu, já administrou, já dirigiu? Eu sempre digo, parece uma brincadeira, parece uma piada que eu estou fazendo. O que é essa brincadeira? O que é essa piada? As pessoas, quando chegam até a loja, a gente conversa com elas e tu logo percebe aquela pessoa inibida, que não consegue se
mas também com alguma conversa tu logo percebe que ela se descontrai. Isso aí a conversa flui. E aí você chega a um detalhe bastante interessante. A pessoa está preparada para trabalhar dentro de um comércio, ela precisa ter um mínimo de noção do que é uma matemática. Ela precisa ter um mínimo de noção, porque se ela for te dizer que este produto tem um desconto, eu tenho um produto de 5% de desconto, ela deve ter uma noção do que representa em R$50 5% de desconto. R$50, eu estou te dando 5% de desconto. Olha, o que significa isso? Puxa, 10% seriam R$5. Então, 5% é R$2,50, é óbvio. Então, eu faço um teste com o pessoal, ponho 10 pirulitos. 10% desses 10 pirulitos são teus. As pessoas não sabem, o jovem não sabe. Eu compliquei um pouquinho mais esse teste. Esse teste hoje, ao invés de botar um ao lado do outro, eu pego eles e junto todos eles, para ver se as pessoas têm iniciativa, o jovem tem iniciativa de abrir aquilo ali, de demonstrar o produto para o cliente, tá? E saber quantos tem. O grande problema é que ele fica olhando aquele montinho e ele não sabe nem dizer o porquê, quantos tem ali para tirar 10%. Vou citar um outro exemplo para vocês. Um exemplo meu, particular. Eu nunca esqueço mesmo, que a minha mãe tinha uma loja de calçados. E essa era uma loja antiga na cidade, praticamente era só essa loja de calçados que tinha. E o seu Gerson foi atender o primeiro cliente da loja. O seu Gerson ficou completamente perdido. O seu Gerson ficou completamente destroçado, não sabia como chegar a esse cliente, o que dizer a esse cliente, como atender esse cliente. Então foi necessário chamar o auxílio para que viesse me ajudar para atender esse cliente. O tempo foi passando, Um dia eu tive a minha loja de calçados. Agora veja como são as coisas, como tu deve ser preparado, como tu tem que ser trabalhado. Eu nunca esqueço, Aline, que uma empresa de calçados, ela lançou uma sapatilha no mercado, uma sapatilha muito bonita. Ela tinha diversas cores, branco, preto, bege, vermelho, muitas cores. E o vermelho chamava atenção. E eu comprei naquela época uma grade de sapatilha vermelha. Vocês não imaginam o que as grandes... Vermelho, mas o que é isso? Você não vai vender, não se vende. Um sábado de manhã, naquela época só se trabalhava aos sábados de manhã ainda, nós trabalhávamos aos sábados à tarde. O comércio era muito restrito ainda na época. Digo, meninas, vocês vão ver que hoje eu vou vender uma sapatilha vermelha. Eu vou mostrar para vocês que se vende sapatilha vermelha. Tudo bem, naquela época se abria as lojas às 8 horas da manhã. E foi indo, 8h30, nada, 9h30, nada. 10h30, nada. Eram umas 11 horas da manhã. Eu comecei a ficar meio apavorado. De repente, botou um desafio para si mesmo. De repente eu vejo uma moça atravessando a rua, calça jeans, uma camisa branca e um cinto bem estreitinho vermelho. Tá aí. Pegou a necessidade. Ela entrou para dentro da loja. Eu queria um calçado gostoso para poder, para o dia a dia, coisa assim. Aí eu usei uma estratégia com ela. Eu comecei a usar o preto, mostrei o preto. Eu sabia que o preto não combinava. O branco eu não mostrei porque podia ela dizer que combinava com a blusa. Tá? O bege eu sabia que não ia combinar. Aí lá para Santos eu digo, tu quer ver o
que serve para ti? Quer ver o que combina, o que fecha com isso aí? Peguei o sapato vermelho, a sapatilha vermelha, botei no pé da cliente. Ela olhou, perfeito, é isso que eu queria. Levou a sapatilha. É entender Então, né, veja, o todo, olhar para o todo e entender a necessidade. Exatamente. Então, esse que é o problema que muitas vezes aquelas pessoas que estão iniciando, que querem trabalhar no comércio, que estão iniciando a sua vida dentro do comércio, aqueles profissionais que querem uma oportunidade, eles não se dão conta de pequenos detalhes, de pequenas coisas que nós temos que transmitir a eles. Né? Tá? Que nós temos que transmitir a eles para que eles consigam aumentar a venda deles, para que eles consigam impulsionar a venda deles. Uma das coisas que a Varna vive cobrando, tá? A minha esposa vive cobrando. O que é? Nós vendemos na nossa loja um dos produtos, cama, mesa e banho. Edredons, travesseiros, lençóis, enfim. E uma capa de travesseiro. Comprou um edredom, comprou um travesseiro e uma capa para travesseiro. Mas o cliente não pediu. Mas se você tivesse oferecido, se você mostrasse a capa de travesseiro que nós temos, a capa mais disso, mas aquilo que nós temos aqui, fizesse ver que as cores combinavam, que aquilo seria gostoso, tu te deitar com aquilo ali, aquilo seria gostoso no toque com o corpo, seria gostoso. Eu não vou dizer que 100% das vendas se concretizariam, mas havia um número muito grande de pessoas que comprariam, que levariam aquilo ali, só pelo gostoso, pelo agradável. E a aí, sensação de satisfação, né? Exatamente, sair dali, sentir assim, poxa, eu fiz um investimento, para mim, fantástico, isso é bom demais. Há pouquinho nós falamos uma coisa no bloco anterior, e ali quando que eu disse que agora as coisas estão novamente começando a andar, aí você falou mais empregos, outras coisas mais oportunidades para vender no comércio, tal, tudo mais. Exatamente. E quando você chega no comércio, você quer encontrar esta pessoa que sabe falar de uma maneira sutil contigo, que ela sabe te conduzir dentro da loja, que ela sabe entender a necessidade. Porque se eu chegar para você, Aline, para você, Rafael, o que tu quer? Tu precisa de alguma coisa? É óbvio que você já vai ficar, opa, para um pouquinho, uma coisa aqui, não, parece que eu tô sendo uma intrusa aí dentro. Agora, se eu chegar, olá, tudo bem, como é que você está? Seu nome é Aline. Ah, tá, dona Aline, tudo bem, eu já sei seu nome, eu passo a te tratar pelo teu nome, eu passo a te tratar de uma maneira diferente. Como é que tu vai te sentir? Ao invés de tu ser tu ou você, te tratar, Aline, chega aqui, Aline, eu te mostro isso. O próprio vendedor se sente melhor. Então, são essas pequenas coisas que nós temos que preparar aquele profissional que nós precisamos dentro dos nossos estabelecimentos e aquele profissional que o cliente quer que seja, que o atenda. E isso vai ao encontro de que tu perguntou lá no início, né, se a venda na loja física, ela um dia pararia ou não. É justamente isso, ela não vai parar quando tu tens este profissional, porque tu porque quer a esse gente desejo. tem esse olhar humanizado. Exatamente. E é isso que o cliente quer, e é essa sensação de bem-estar Exato. e acolhimento que as pessoas querem. Perfeitas as mensagens de hoje. Agradeço imensamente pela presença de vocês dois, que eu tenho certeza que vai ser um projeto maravilhoso e que vai dar muito certo. Voltamos, então, na próxima quinta-feira com o próximo Viver Plenamente. Ficamos com essa quinta-feira com o Rafael e o seu Gerson, com essas dicas maravilhosas. Um abraço e até mais.